começando agora o Pod Mari, o podcast para tirar ideias e assuntos de todas as caixas. Olá, nós estamos começando o quarto episódio do Pod Mari, o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa. Nesse quarto episódio, nós escolhemos como tema a violência política no Paraná e no Brasil e os desafios enfrentados para combater essa prática. Nós temos algumas convidadas importantíssimas no nível do Paraná e também no nível brasileiro e que vão tratar sobre esse assunto. É bom dizer que a violência política ela está na legislação, na Lei 14.192 de 2021, onde diz que considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com finalidade de impedir, obstacularizar ou restringir os direitos políticos da mulher. No parágrafo único, complementa: constituem igualmente atos de violência política contra a mulher, exclusão ou restrição nos seus direitos e nas suas liberdades políticas fundamentais em relação ao sexo. Então, é importante dizer que essa pauta, nesse ano de 2022, onde nós vivemos as eleições, onde nós tivemos os 30% de cota com relação ao fundo partidário para mulheres, ela foi muito importante o uso dessa lei, a utilização dessa legislação e a fiscalização pelo Ministério Público e pelas procuradorias da mulher, tanto no Paraná, nas procuradorias municipais e também nas procuradorias de todos os estados do Paraná. É com isso que nós damos início ao nosso debate de hoje. Até daqui a pouco. Olá, nós estamos aqui no quarto episódio do Pod Mari. Hoje, nessa edição, nesse quarto episódio, nós estamos falando sobre violência política contra a mulher, contando com presenças ilustres de mulheres brilhantes, que eu estou muito orgulhosa de ter conseguido reunir todas essas mulheres. E é muito importante lembrar que nós estamos nas plataformas do Spotify, do Deezer, para os nossos ouvintes, e para os nossos telespectadores através do YouTube. Então, vocês podem assistir. Ele vai ao ar sempre às segundas-feiras e fica disponível para vocês. E hoje nós estamos aqui com mais uma das nossas convidadas, a professora Alice Bianchini, que eu agradeço a presença dela. Sei como a correria da Alice, as atividades, e ter a presença dela é uma honra, não só para mim, mas para todos os nossos ouvintes e espectadores. Alice, seja bem-vinda. A palavra é sua. Eu queria que você começasse se apresentando para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Mais uma vez, quero te agradecer. Bom, Mari, eu que agradeço essa honra de estar com você e com vocês, né? Falando de tema tão importante, dentro desse programa, que é um programa que realmente faz a diferença, né? Porque comunicação, informação, conhecimento, Mari, isso é a chave, com certeza, da mudança. Então, parabéns pelo seu programa. E falando de um pouquinho de mim, né? Na verdade, eu sou doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, e tenho trabalhado essa questão da violência contra a mulher e os direitos da mulher desde o século passado, então já faz algum tempinho, né? Quando eu comecei a desenvolver esse tema na minha dissertação, quando eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e de lá para cá não paro mais nesse estudo em relação tanto aos direitos das mulheres, quanto em relação à questão da violência contra a mulher. E a questão é o tema de hoje, né, Mari, que é a violência política contra as mulheres. E como você é a primeira, né, você abre o Pod Mari, o podcast que tira as ideias e assuntos de todas as caixas. Eu queria que você tirasse dessa caixa agora para todo mundo o que é violência política contra a mulher, Alice. Eu queria começar, Maria, falando quem é vítima da violência política contra a mulher, porque eu acho que isso é importante da gente compreender. E quem é vítima é a democracia, porque não é só, a gente não pode pensar só que é uma violência política e está atingindo uma mulher, está atingindo toda a sociedade, está atingindo o que é muito importante, que é a nossa democracia. Mas, para além, então, de atingir a democracia, quando nós falamos em violência política contra as mulheres, a gente tem que fazer primeiro também uma distinção. Porque existe, Mari,
a violência política contra as mulheres, ou violência política de gênero, são as duas variações, para dizer a mesma coisa, mas a gente tem o crime de violência política. Então, não necessariamente tudo que é violência política vai se configurar o crime de violência política. Para a configuração do crime, vai exigir que a conduta seja mais reprovável, que a conduta seja mais grave para configurar o crime. Mas é importante a gente falar de violência política, ainda que não configure o crime. E aí, para falar de violência política, e como a nossa lei é uma lei 14.192, e ela vai trazer, então, essa questão da violência política de gênero, a violência política contra a mulher, e ela vai trazer um ponto que eu acho importante também a gente destacar, que é a questão da prevenção, a questão de reprimir e a questão também de combater a violência política, mas a prevenção também está no cerne da lei. São condutas que vão impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos. E aqui convém a gente lembrar que os direitos políticos, quando a gente fala de direitos políticos, né, a gente não fala só do direito de votar, é do direito de votar e de ser candidato. Agora, o crime. Então, para a gente configurar o crime, nossa, o crime, a gente ia ficar um episódio aqui inteirinho, porque são tantos elementos para a configuração do crime, que é a nossa principal crítica: assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, dentre outros, né? E aí você tem, quem é que pode ser sujeito passivo? Tanto a candidata, quanto a mandatária. Então, quando você, né, Mari, foi candidata a deputada federal, já naquela condição de candidata já podia, e com certeza foi, né, vítima de muita violência política de gênero, né, como a gente sabe. Mas, além disso, nós temos que ter uma finalidade, então tem que ter uma finalidade, tem que estar atento a essa finalidade, que é a finalidade de impedir ou dificultar os direitos políticos, e mais do que isso ainda, agora veja outro elemento para configurar o crime, que tudo isso tem que ser feito com menosprezo ou discriminação em relação ao sexo, né, em relação à questão do gênero, em relação à questão da mulher. E o detalhe também, Mari, porque quando a gente vai para a lei, a gente observa que tem as questões relativas a gênero, a sexo, mas também tem muita questão relativa à raça. Então, a lei também trouxe esse recorte em relação à raça. E aí, passando para a próxima pergunta, eu queria saber se você já tem conhecimento ou se a própria lei prevê políticas públicas e afirmativas que estão em voga, que foram promovidas na última eleição, por exemplo, para combater esse tipo de violência, né? Combater a violência política contra a mulher. Sim, eu acho que a gente tem algumas coisas importantes, né? Começando do mais recente, e depois eu vou andar um pouquinho na história, mas o mais recente foi uma lei complementar que vai, uma lei complementar não, uma lei que alterou a própria Constituição, que vai, então, uma PEC, que vai, então, trazer uma coisa que eu achei interessante, que é um incentivo para as candidaturas de mulheres e de pessoas negras também, né? Que é a ideia de cada voto que for dado numa mulher ou numa pessoa negra, vai valer em dobro para o recebimento daquele fundo, do fundo partidário, né? Então, isso é uma forma de incentivar a participação. Toda a legislação de ação afirmativa em relação às mulheres, ela veio com um morde e um assopra. Veio assim: te dou alguma coisa, mas deixo aqui uma parte para você me dar também, né? Então, é importante colocar. E fora isso também, que nós temos muita burla. Então, você tem, como esse, por exemplo, né, essa lei, nós conseguimos conquistar esse direito, sim, mas a gente teve que negociar para que a anistia fosse dada para os partidos que não tivessem utilizado uma verba que é de 5%, né? Olha, coisa pequena, 5%, para fazer ações de envolvimento das mulheres na política, né? Então todos os partidos têm que fazer uma série de ações durante o ano inteiro, não é só no período das eleições, né, das campanhas políticas. E os partidos que não utilizaram essa verba de 5% foram anistiados para que a gente pudesse ganhar algum direito. Então, é sempre assim, sempre negociando. Fora as burlas, né? Porque mesmo essa questão de o voto ser considerado em dobro para fins de recebimento dos fundos partidários, o que é importante a gente saber é o seguinte: deveria ter sido não o voto, sim em relação às candidaturas eleitas, porque daí os partidos teriam se empenhado mais em conseguir eleger mulheres e eleger pessoas negras. E quando a gente faz uma avaliação histórica aqui, desde a primeira lei de cota, e aqui eu já aproveito essa presença aqui, Mari, para
falar de uma coisa que eu aprendi agora na sexta-feira lá no Conselho Nacional de Justiça, que a gente deve evitar essa palavra cota, e tem aqui uma sugestão de utilizar metas de diversidade, mas de qualquer forma, né, usando essa terminologia diferente, mostrar o quanto que a gente, todo momento, a gente teve avanços em relação às mulheres, mas também a gente teve burlas. Por exemplo, 30% de candidatas mulheres, a gente sabe o quanto que tem mulheres que são laranja. Aí depois a questão dos 30% de tempo de televisão e rádio, a gente sabe que as mulheres ficaram com os piores horários. Nós sabemos que tem 30% do todo o fundo partidário que deve ser dirigido às candidaturas femininas, e a gente sabe que os partidos deixaram para fazer esse repasse nas últimas semanas das eleições, ou seja, e aqui também muita burla em relação a isso, ou seja, a gente tem que fazer uma lei e amarrar todas as possibilidades de burla, o que é um absurdo, né, a gente pensar isso. Eu acho que é importante colocar aqui também o quanto a mulher, quando chega na política, ela é um ser novo naquele espaço, porque nós vivemos uma sociedade colonizada por homens brancos, europeus, ricos. Então, a mulher sempre ficou na vida privada, né? E na vida privada ela também não teve oportunidade de fala. E aí ela vai para a vida pública sem ter aprendido. Então, ela chega ali com os homens que já conhecem o jogo há muito tempo. Então, até para que a mulher comece, né, a jogar esse jogo, né, a aprender o jogo da política, requer um pouco de tempo. Então, é nesse tempo que essa mulher está aprendendo, e por isso que formação é muito importante, informação é muito importante, para que ela não desista. Eu queria falar isso, não desista, porque é um processo. Os homens estão há milênios na política, seja ela política partidária, política institucional, se a gente falar até dos tempos do Império, os homens sempre estiveram à frente, então eles sempre jogaram esse jogo. Então nós mulheres vamos aprender e precisamos de políticas públicas para nos incentivar, mas nós precisamos ter o conhecimento, que é por isso que a Alice hoje está aqui com a gente, para que a gente saiba o que tem, o que pode fazer. Então, eu queria colocar isso aqui também como um incentivo para as mulheres, não desista. E como o tempo passa tão rápido aqui, né, Alice? Nós vamos para a última pergunta, tirar essa última pergunta da caixa, né? Existem grupos de apoio de combate no Brasil para a mulher que enfrentou a violência política? Como é que essa mulher que enfrenta a violência política, se ela procura um grupo de apoio, como ela denuncia, como que é esse procedimento para essa mulher que enfrentou a violência política? Ou que está enfrentando agora, né? Como a Alice bem explicou aqui, né? A violência política cai para você que participou das eleições, mas para você que é mandatária. Eu tenho aqui, Mari, uma relação de muitas instituições que estão trabalhando essa questão da violência contra a mulher, e que você pode ter acesso, como, por exemplo, o Vote Nelas, né? Então, o Vote Nelas traz aqui uma relação de que nós tivemos nos 32 anos de democracia, só 37 mulheres ministras, por exemplo, né? Uma informação importante também que a gente fala na política, mas também no executivo, a falta de participação de mulheres. Estamos com um novo governo aí e vamos torcer para que as coisas se modifiquem. Nós temos a revista As Minas, que também traz muita informação, muita questão, principalmente da interseccionalidade. O Instituto Alziras, que está fazendo parte, inclusive representantes do Instituto está fazendo parte agora desse governo de transição, muito importante. Nós vamos encontrar também o Insta da Tenda, muitas informações válidas. Quero Você Eleita, também é um grupo muito importante. Vamos Juntas, que é da deputada federal Tabata, aqui de São Paulo, também é muito importante. Então, você quer participar da política, dentre tantos que eu poderia sugerir, Vamos Luta é muito importante. O Instituto Marielle Franco também traz muita informação, muita questão sobre isso. O Instituto Patrícia Galvão. Eu tenho um Face, um grupo lá no Face, Mulheres em Política, também você pode participar. Que eu faço parte. Opa, com certeza, obrigada, Mari. E a gente tem também o Observatório Nacional de Mulheres na Política, que é lá da Câmara Federal. Eu falo Câmara Federal para não chamar de Câmara dos Deputados. É um exercício de cidadania, porque eu acho que a gente tem que não falar de Câmara dos Deputados, por isso que eu chamo de Câmara Federal. O Data Senado traz informações importantes, e quem sofreu ou quer saber informações sobre a questão mesmo de violência, é o site do TSE, eu acho muito importante, e os Ministérios Públicos, porque sempre no Ministério Público você vai ter um canal
e que você pode acessar para fazer a sua denúncia sobre a violência que você está sofrendo. Então, temos sim canais, isso é uma evolução recente, porque se você estivesse fazendo essa pergunta para mim há 3 anos atrás, a gente teria quase nada para falar, né? São conquistas recentes, mas de uma forma muito acelerada. Então, a gente observa que, pelo andar da carruagem, nós teremos modificações, sim, a cada eleição. Já começamos esse Podmari com a Alice Bianchini aqui nos dando toda essa informação e nos formando, né? Até quero daqui fazer o crédito à ABMCJ, a qual a Alice é vice-presidente, eu sou associada com muita honra. Tem um curso de formação política para mulheres, que é um curso maravilhoso, é um curso maravilhoso. Até a gente não combinou de falar, mas eu vou pedir para a Alice falar um minutinho aqui sobre esse curso. Isso. Então, é um curso que você passa por todas as questões importantes para uma formação daquelas mulheres que querem ser política. E lembrando, né, Mari, que ser política não precisa ser deputada. Não, você pode também pensar na política dentro do sindicato, você pode pensar na política dentro da sua empresa, né, para participar também da política. Então, não só nessa questão de ser vereadora, de ser deputada, não, a política é muito mais abrangente do que o poder legislativo, né? Então, fica aqui a dica, estamos preparando já para o próximo ano, no início do ano, a gente vai lançar a 4ª edição do curso de formação política para as mulheres pela ABMCJ. Então, você já pode se inscrever lá na ABMCJ e logo que tiver informações, você vai receber as informações. Alice, eu conversei com a Alice, eu já ia ficar aqui, eu fico tão feliz de ter a Alice perto, assim, mesmo perto longe, já ia. Mas eu conversei com a professora Alice Bianchini. Eu quero agradecer a sua presença, Alice, e agradecer o quanto de conhecimento você nos trouxe hoje aqui e que vai ficar, porque o podcast é isso, né? Essa informação que você pode ouvir no carro, que você pode ouvir no ônibus, você bota o fone de ouvido. Então, é uma informação que fica para sempre. Então, é muito importante contar com você. Quero te agradecer mais uma vez e passo a palavra para você fazer sua despedida. Um beijo grande para você. Muito obrigada. Eu queria, na despedida, Mari, saber que, sabendo, né, quanto é difícil a mulher estar na política, dizer o seguinte, para todas que estiveram aí participando e sofreram, porque a gente sabe o sofrimento que é quando a gente tenta fazer política, né? A violência é muito grave. Queria dizer que, às vezes, a gente fica cansada, né? Por tanta violência que a gente sofre, por tantas circunstâncias que a gente vivencia. Mas quando você estiver cansada, você descanse, mas não desista. Essa que é a questão, porque a gente tem que insistir na participação da mulher na política e fica essa dica para você também, viu, Mari? Não desista, continue aí, seja candidata novamente, vamos em frente, porque a gente precisa de pessoas tal qual você. Muito obrigada, até a próxima e que a próxima seja logo. Um beijo grande para você. Tá certo, beijo, tchau. Olá, meu nome é Mariana Lopes, nós estamos aqui no Podmari, o podcast que tira ideias e assuntos de dentro fora da caixa. E hoje, nesse episódio, tratando sobre violência política contra a mulher. E, como já foi falado aqui, nós temos convidadas maravilhosas. E agora nós vamos ter mais uma convidada maravilhosa, tão importante por esse tema, que é a vereadora Maria Letícia, que está conosco hoje aqui, que vai responder algumas perguntas e que a gente vai tirar da caixa essas ideias. Maria Letícia, eu te agradeço a oportunidade de estar conosco e queria que você se apresentasse e fizesse uma breve saudação para os nossos ouvintes que estão conosco no podcast através do Spotify, através do Deezer e que também estão nos assistindo pelo YouTube. Legal, Mariana, muito obrigada. Já agradeço o convite da minha amiga Mariana. Eu sou atualmente vereadora na cidade de Curitiba, estou atualmente vereadora na cidade de Curitiba, já é meu 2º mandato, portanto a questão da violência política já conheço de perto e vou contar algumas coisas que aconteceram para mim durante estes 6 anos que tenho participado diretamente da política municipal. Mas de formação sou médica legista, sou especializada em ginecologia e obstetrícia também e estou aqui fazendo política, tentando trazer o nome das mulheres para esse espaço tão importante que é a política, né? Isso aí. Então vamos para a primeira pergunta, vamos tirar da caixa, hoje a gente não está com a caixa em mãos aqui, mas vamos tirar da nossa caixinha aqui. A primeira pergunta que eu tenho para a Maria Letícia é: Maria Letícia, você já sofreu alguma violência política? Ou você ainda sofre alguma violência política? Então, Mariana, essa é a mais difícil, né? Então, eu vou contar para vocês que, exatamente como você colocou no início, existem vários tipos de violência política que a gente sofre. Mas existe uma bem peculiar que é
contra a mulher especificamente e contra o que nós representamos dentro da política. A violência aconteceu para mim desde o primeiro dia que eu assumi a vereança na cidade de Curitiba. Então, o fato de eu estar mulher dentro de uma Câmara absolutamente dominada por homens, que são a maioria em número, isso constitui um tempo real, uma facilitação, digamos assim, para que essa violência venha acontecer, porque muitas das violências são consideradas, entre aspas, culturais, normais, né, como a violência do assédio, por exemplo. Quando uma mulher política é assediada, isso se torna, além da própria violência, que é o assédio, que é a importunação que ela sofre, a questão dela ser uma mulher política e representar, portanto, outras mulheres ali naquele espaço. Então eu tenho sofrido, entre outras coisas, a questão de estar dentro de uma Câmara cheia de homens, o fato de eu representar lá mulheres. Importante você trazer essa violência que você sofreu. E aí eu te pergunto, né, nós estamos em 2022, estamos terminando um processo eleitoral que foi um dos mais difíceis desde a redemocratização, quase que não sai a palavra, e para nós mulheres também, nós duas participamos do pleito, e eu queria saber de você se você achou que essas eleições foram mais difíceis para nós mulheres no que diz respeito à violência política. Eu participo de política afiliada a partido desde 2010. Então, algumas das campanhas eu estive como candidata e algumas vezes eu estive apoiando outros candidatos ou candidatas. Então, essa campanha, muito especialmente, eu senti muito mais resistência. Sempre foi difícil, mas em especial esse ano que nós estávamos sob um governo federal já machista, misógino, sexista, então a gente acabou enfrentando muito mais dificuldade por conta disso, né? A nossa expectativa é que muito mais mulheres teriam sido eleitas. Aumentou, a gente percebeu que discretamente houve um pequeno avanço de algumas mulheres, mas ainda assim, nós que representamos mais a metade da população, representamos a maioria dos eleitores nesse país, são mulheres. A ideia é que essas mulheres votassem em mulheres, mas isso ainda não aconteceu. Isso para nós é uma violência, Totalmente. Né? Totalmente. Nossa, passa tão rápido, já vamos nós para a terceira pergunta. A Maria Letícia, ela se apresentou aqui, ela falou também que ela é procuradora da mulher da Câmara Municipal de Curitiba. Eu queria perguntar para a Maria Letícia, você recebeu alguma denúncia durante esse tempo que você é procuradora da mulher, alguma denúncia com relação à violência política contra a mulher? Esse espaço foi criado por mim, foi um projeto que eu trouxe para a Câmara Municipal de Curitiba em 2019, veja, nós estamos em 22. E só agora eu estou procuradora da mulher na Câmara Municipal. Então isso também já foi uma violência. A demora, né? Que a própria Câmara Municipal demorou para admitir que existia a Procuradoria dentro da Câmara Municipal, que era preciso abrir um espaço para a Procuradora poder efetivamente executar as funções para as quais ela foi criada, e essa demora toda acabou acontecendo. Mas sim, a Câmara Municipal acaba que se torna uma referência dentro do enfrentamento à violência contra a mulher. E trouxemos para a Câmara essa nossa experiência até como médica legista. Você sabe bem disso, que isso é uma pauta que eu carrego comigo há muitos anos. E eu tenho recebido, sim, tenho sido procurado por mulheres que sofrem as mais diferentes violências e tenho tentado ajudar, principalmente sendo uma voz, uma interlocutora entre a própria Câmara Municipal e todos os movimentos que acontecem dentro da rede que atende as mulheres na cidade de Curitiba. Mas é importante que a gente continue avançando, a gente precisa crescer. Acho que ainda a procuradora, apesar de eu estar ocupando esse espaço na Câmara, ainda a nossa ação é muito tímida. É preciso que a gente tenha muito mais apoio ainda da própria Câmara, até do Executivo. O Executivo tem que entender que o papel da procuradora é colaborar com a cidade também e com as mulheres dessa cidade, mas é preciso que a gente avance muito mais. Mas tenho sim, estamos lá abertos para receber outras denúncias. Enfim, a Procuradoria da Mulher representa mais um ponto dentro desta rede que a cidade de Curitiba já tem para atender mulheres vítimas de violência. Muito bom. Chegando ao final dessa nossa entrevista com a Maria Letícia, eu quero agradecer a presença da Maria Letícia nesse nosso Podmari e pedir para que você deixasse aqui uma mensagem falando contra a violência política, pedindo para que homens e mulheres se unissem, para que nós realmente vivêssemos numa sociedade de igualdade de fato. E para isso é necessário que homens e mulheres entendam que só caminhando junto é possível. Eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente. Nossa, Maria, bem isso, a gente tem já discutido essas pautas dentro da própria Câmara Municipal. É preciso que haja igualdade ou equidade, ao menos, para que a gente possa criar espaços
para que a nova geração possa ser atendida nas suas demandas. Então fica o recado aqui, né? Nós precisamos trabalhar juntos, homens e mulheres. O fim da violência depende disso, de uma construção contínua, segura e com a certeza de que nós vamos atingir isso algum dia. Eu tenho muita fé nisso e é para isso que eu tenho me dedicado e trabalhado muito. Receba a Maria Letícia aqui, muito obrigada a todos, até a nossa próxima convidada. Nós estamos gravando o 4º episódio do Podmari com o tema A Violência Política no Brasil e no Paraná, desafios enfrentados para combater essa prática. E hoje eu estou aqui com várias convidadas, e uma delas é a Mariana Basso, a quem eu agradeço a oportunidade de ouvi-la, promotora de justiça aqui no Paraná, que tem uma ampla, não só produção acadêmica, mas também produção de luta efetiva da violência contra a mulher. Mariana, eu quero te saudar, te agradecer a oportunidade de que você esteja aqui comigo hoje, no meio de tantos compromissos que eu sei que você tem, e queria pedir para que você começasse, então, se apresentando para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores. Bom, prazer estar aqui, Mariana. Eu também sou a Mariana, então, né, Mariana Basso, promotora de justiça desde 2004, aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, e acabei tendo várias oportunidades de atuação nas eleições municipais, mesmo estaduais, e hoje em dia dou aula de Direito e Gênero em universidade, escrevi livros sobre isso, então acredito que a minha colaboração tenha a ver exatamente com essa minha trajetória aí de estudo e de experiência prática, né? Exatamente, Mariana. Então, como o Podmari é o podcast que tira ideias e assuntos de fora da caixa, nós vamos tirar aqui nossa primeira pergunta da nossa caixa. Mariana, quais são suas impressões teóricas sobre o enfrentamento da violência política contra as mulheres, não só no Brasil, quanto também no Paraná, já que você é promotora de justiça aqui no nosso estado? Então, nós temos aí um contexto milenar, né, de desigualdade de gênero, em que não havia qualquer direito da mulher sequer ser um sujeito que pudesse exercer atividades no espaço público de maneira até mais simples, trabalhar fora, não fazer somente aquela opção de viver dentro do lar. Então, o espaço público, culturalmente, ele é totalmente cerceado à mulher há milênios. Essa é a grande causa para que não existam hoje mais de 15% de mulheres em parlamento ou em poder executivo. Hoje, 15% de todos esses cargos, no máximo, é ocupado por mulheres. Então, é um índice muito baixo, e nós conseguimos fazer essa explicação por exatamente uma trajetória de desigualdade de gênero que contaminou de forma ampla aí toda e qualquer possibilidade das mulheres chegarem aos mesmos espaços de poder, de decisão, de transformação da realidade que os homens tiveram. Então, tem que ser explicado de maneira até didática isso, para que não se entenda que hoje as ações afirmativas são um favor à mulher, ou que já temos a plena igualdade de gênero, né? A gente tem que lembrar que mesmo o voto feminino só foi conquistado no Brasil em 1932, que a capacidade civil de uma mulher só foi conquistada em 1962, ou seja, a gente era considerado como adolescente, como pessoa incapaz. A lei falava que éramos pessoas incapazes. Se nós éramos pessoas incapazes, como que nós teríamos alguma chance de adentrar aí um espaço de liderança, né? Impossível, se não tinha nem a condição de sujeito, como é que teria a condição de competição ou de participação onde se produzem as decisões, né? Então, hoje, houve uma tentativa muito, muito recente de reparação, né, dessa desigualdade. Nós podemos citar como uma das maiores transformações até a que ocorreu na Constituição Federal, em abril desse ano de 2022, que trouxe, então, um contexto aí de ação afirmativa pela própria lei constitucional relacionada a gênero,
né? Se falar ali da questão das verbas direcionadas às candidaturas e às campanhas de mulheres dentro do próprio texto constitucional. Então, essa é uma ação afirmativa recente, com esse peso da norma constitucional, que mostra que todas as outras tentativas dos últimos anos, né, as leis infraconstitucionais modificadas, a tentativa do que a gente chama de cota de gênero, tudo isso não permitiu ainda uma mudança nesses índices desiguais que nós tivemos repetidos aí, né, até no último pleito eleitoral. Então, a explicação teórica é muito simples até, né? Ela é quase lógica. Por muito tempo, mulheres tolhidas pela própria legislação e por toda uma cultura, e quando realmente conseguem a igualdade formal, isso nunca vai ser suficiente. Então, no âmbito aí do direito eleitoral e das possibilidades de ações afirmativas relacionadas às normas dos pleitos eleitorais, nós hoje vamos ter que fazer a compensação dessa desigualdade toda, né? Perfeito, Mari. É resultado do nosso histórico colonial e patriarcal, né? Nós fomos colonizados pelos europeus e o patriarcado muito forte vindo da Europa, o Brasil herdou, infelizmente, essa herança maldita, né, para nós mulheres, que nos mata e que nos impede sempre de estarmos nos espaços de poder. Vamos passar para a próxima pergunta. Mari, eu vou te chamar de Mari, né? Porque eu chamo a Mari de Xará, então eu vou aproveitar aqui e já vou chamando de Mari. Você considera que a violência política contra a mulher obsta com que essa mulher ela tenha a sua presença no poder executivo, legislativo e também no judiciário? Então, aí nós temos um novo tipo penal também, né? Além das tentativas de ações afirmativas com relação à candidatura de mulher, nós também temos hoje o tipo penal da violência política de gênero, é um crime, e que veio, sim, num momento aí de constatação, eu mesma como promotora já verifiquei isso em anos anteriores, de que as mulheres, elas, além de não terem esse espaço culturalmente garantido, né, porque os grupos de homens, por muito tempo, se formaram, tinham seus candidatos, então as mulheres não tinham lugar. Além disso, quando uma conseguia um espaço de maior destaque, ela era ofendida, né, ela era hostilizada de maneira ampla por estar, entre aspas, no lugar errado. Então, muitos elementos de ofensa às candidatas e mesmo às ocupantes de cargos do Poder Legislativo e do Executivo são com utilização de elementos de gênero, né? Se fala de assim, xingamentos que a gente conhece, vagabunda, se fala dessa mulher no âmbito pessoal, sendo que não tem nada a ver, né? Nunca nós temos uma ofensa, por exemplo, a um homem relacionada ao seu âmbito privado, mas a mulher sempre ela é colocada no papel social de pessoa que deveria estar no lar e que, se não está, portanto, vai ser vista como alguém que está fora do seu lugar na questão sexual, né? Daí se fala também da aparência física, né? Se fazem críticas à sua aparência física, são elementos de ofensa bem relacionados a gênero mesmo. E isso impediu que as mulheres tivessem uma estabilidade ou uma paz idêntica aos homens candidatos, aos homens que ocupam os cargos. Nós temos também algumas violências relacionadas a tolher a palavra da mulher, a mulher não conseguir ter a sua fala garantida, que também é uma forma de violência política contra a mulher. Tivemos, por bastante tempo, a questão do assédio, né? A mulher que não consegue circular, não consegue participar desses ambientes sem ser vista como um objeto sexual ou como alguém ali que está o tempo todo não sendo respeitada enquanto profissional, mas sim sendo vista sempre em seu corpo, em sua aparência física. Então, isso é uma constante, além da própria situação de desigualdade de poder, a mulher ainda tem essa exposição. Por isso que hoje é um crime, as primeiras condenações estão acontecendo agora,
a jurisprudência que vai consolidar o que delimita esse tipo penal, e vamos enfrentar, como enfrentamos em todas as legislações que falam de crimes com motivação de gênero, a resistência na aplicação, né? Obviamente, vai acontecer uma série de arquivamentos, vai se tentar desqualificar, né, esse tipo penal, mas cabe justamente às mulheres que ocupam esses espaços e aos homens que têm consciência da necessidade de promoção da igualdade de gênero, não deixar que essa lei seja aquelas leis, entre aspas, que não pegam, né? Tem que se utilizar, sim, a nova tipificação e proteger as mulheres como deveriam ser protegidas em igualdade com os seus concorrentes homens, né? Eu quero colocar aqui como uma exímia aluna da Alice Bianchini, também da Mariana Paz e da Silvinha Chaquian, que para os crimes de violência contra a mulher, o estándar probatório para a concessão de medida protetiva, por exemplo, é a palavra da vítima. Do mesmo modo, durante todo o processo, essas violências, geralmente, elas não acontecem em âmbito público, né, onde existem testemunhas. Então, a palavra da vítima ela tem uma supremacia. Isso está no livro da Silvinha Chaquian, da Mariana Basso e da Alice Bianchini, e que eu convido vocês a também conhecerem esse livro, que é fonte de estudo para mim. Eu não posso deixar aqui de fazer essa referência. E a Mariana trouxe aqui algumas violências, e eu, essa semana, por coincidência, vi um filme chamado Armas em Jogo. É um filme, acho que de 2017. Ele está na plataforma de streaming Star Play. E ele fala exatamente de uma mulher advogada lutando por direitos no legislativo americano, e o quanto ela é julgada pela sua vida pessoal e não pela sua vida profissional. Então, quero deixar essas duas dicas aqui. E assim, terminando aqui a nossa conversa, eu vou passar para a última pergunta aqui, vou tirar a última pergunta da caixa. Mariana, você conhece medidas eficazes? Você tem conhecimento, né, dessas medidas eficazes no combate à violência política contra a mulher, não só no Brasil, no Paraná e também no mundo? Queria que você trouxesse alguns exemplos, caso você conheça. É interessante destacar aqui no Paraná que o trabalho da Procuradoria da Mulher ali junto à Assembleia Legislativa foi muito relevante nessa aplicação do novo tipo penal, porque surgiu ali um canal de denúncias específico para principalmente os pleitos que ocorreram nos municípios. Então, os canais de denúncia especializados são uma excelente forma de se combater a violência política contra a mulher e toda a violência de gênero, né? Canais específicos sempre são uma medida ou uma política pública que faz um resultado muito grande. No Brasil, nós temos ainda toda a garantia de ação afirmativa para candidaturas, né, para a concorrência, mas faltaria ainda a verdadeira ação afirmativa na forma de ocupar, né, as cadeiras que nós chamamos. Então, ainda falta para o Brasil não só prever a possibilidade de candidaturas numa porcentagem prevista pela lei, mas essa também deveria ser a lei para no momento da ocupação do cargo, né? Nós teríamos que ter essa cota já enquanto as próprias cadeiras do legislativo e também entre os cargos do executivo. No momento, isso ainda não aconteceu no Brasil, mas eu sempre gosto de reafirmar que seria uma das melhores formas de igualar essa grande, né, diferença que ainda se apresenta. Nós temos aí ainda um índice preocupante. Então, mais do que a violência política enquanto crime, é assustador também o baixo índice, né? A baixa participação feminina nos cargos. E entre os obstáculos está realmente a própria violência política, mas está também a falta de uma eficaz ação afirmativa que se relacione exatamente ao momento já da eleição, de ocupar os cargos e não só da participação, né, no pleito. Então, queria ponderar dessa maneira.
Mari, minha xará, Mariana Basso, eu te agradeço pela oportunidade de te ouvir, de aprender com você. Tenho certeza que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer e que estão nos assistindo pelo YouTube também receberam ampla informação sobre o que é violência política contra a mulher, através de uma mulher como você, militante pela causa dos direitos humanos das mulheres. Mariana, eu conversei com a Mariana Basso, agradeço mais uma vez a Mariana, e Mariana, até a próxima, espero que seja presencialmente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Olá, nós estamos aqui no quarto episódio do Podmari, o podcast que tira assuntos e ideias de fora da caixa, e hoje falando de um tema super importante nesse quarto episódio, que é a violência política contra a mulher no Paraná, no Brasil, e os desafios enfrentados para combater essa prática que é criminosa. E conosco também hoje a deputada estadual Cristina Silvestre, reeleita para a nossa Assembleia Legislativa do Paraná, procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração, que eu posso chamar de amiga, e que eu tenho muita gratidão por ter aceito esse convite hoje. Deputada Cristina Silvestre, seja bem-vinda, a palavra é sua. Eu gostaria que a senhora iniciasse sua saudação, aproveitando para apresentar um breve histórico da senhora. Boa tarde, doutora Mariana. É um prazer muito grande estar aqui no teu programa, no Podmari, e estar aqui conversando com você. Você sabe da admiração e o carinho que eu tenho pelo teu trabalho. Você realmente é um exemplo de uma mulher que batalha muito nas questões femininas em todas as áreas, então sempre é uma alegria estar aí com você. A minha vida política começou, meu marido era deputado estadual, deputado federal, meu filho prefeito, e eu sempre gostei muito de política. Sempre participei ao lado deles durante toda a vida, né? Até que eu saí candidata a deputada estadual, e estou aí no meu terceiro mandato. É uma história linda e uma história de superação também, no meio de uma dor, né? Que foi a perda do seu marido. Nossa. E a senhora fez dessa dor uma luta, fez dessa dor uma coragem e fez dessa dor um exemplo. Eu não posso deixar de fazer esse registro e por isso aumenta ainda mais a minha admiração pela senhora. Então, como o Podmari, ele é aquele que tira ideias e assuntos da caixinha, nós vamos tirar aqui as perguntas da caixinha para te perguntar. Vamos começar? Tá. Pode começar. Então, vamos lá. Deputada Cristina Silvestre, quais as violências políticas que a senhora já enfrentou ou que ainda enfrenta? Veja, eu acho que a violência política, primeiro que eu acho que todas as mulheres já sofreram, todas as mulheres que se envolvem em política sofreram e sofrem, mas nós não sabíamos que isso era uma violência. A gente sempre teve isso como uma coisa normal porque nós somos mulheres. Ah, eles fazem isso comigo porque eu sou mulher. Então, mais nesse sentido. E hoje, que nós sabemos que essa violência é um crime, você começa a lembrar de tudo que você já passou, ou que tudo que as mulheres passam, que tem a coragem de entrar na política, colocar seu nome, como dizem assim, dar a cara para bater. E essa é uma pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem. Poxa, Cristina, você é corajosa, você deu a cara para bater, você se expõe, você vai à luta, por que você, de repente, não fica aí no conforto, né, da tua vida, quieta, em casa? Mas não é esse o meu objetivo de vida, como muito bem você falou. Eu transformei a minha dor em trabalho, e um trabalho que me realiza, um trabalho que eu gosto de fazer, e fico muito feliz de ver que esse meu trabalho está beneficiando milhares de mulheres. É em defesa sempre da mulher. E quando eu falo da mulher, eu falo da família como um todo. E eu lembro, assim, desde que eu entrei na vida pública, os questionamentos sempre foram muito grandes. Ah, mas
o que que você vai fazer? Ah, mas essa é a esposa do César, ela é a mãe do César Filho. Então, não era a Cristina Silvestre que estava ali batalhando por ocupar um espaço. E depois de você ocupar esse espaço, pra você ter ideia, Mariana, eu ouvi assim: ah, você está aqui para segurar a vaga para o teu filho na próxima? Não estou aqui para segurar a vaga do meu filho mesmo, porque ele não precisa. Eu estou aqui por um objetivo, por um ideal. E assim, tipo, eu quero ser da comissão de finanças. Ah, será você? Eu quero ser da agricultura. Ah, mas acho que não, acho que meio ambiente fica melhor para você, isso é coisa mais de homem. Então, sempre esses questionamentos. E quando você apresentava os projetos, Mariana, esses projetos eram engavetados, porque não era dado a importância, porque eram causas femininas, políticas para as mulheres, isso não tinha importância no contexto para a cabeça dos deputados. Então, é aí que eu reafirmo a importância da participação feminina, porque quando eu entrei nessa defesa da mulher, nós criamos vários projetos que viraram leis e que vieram beneficiar essas mulheres, e que elas não tinham direito à saúde, no trabalho, em defesa da violência, enfim, na mulher como um todo, como protagonista na sociedade. É isso que os homens têm essa dificuldade de nos ver. Então, com muita batalha, com muita luta, você tirava um projeto de dentro da gaveta, o projeto do botão do pânico eu levei 2 anos, o projeto da pobreza menstrual eu levei mais 2 anos. Então, assim, muito difícil. O projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência, a cursos profissionalizantes, porque muito dos relatos é de que essas mulheres não saíam de uma relação abusiva porque não tinham como criar os filhos. Então, dá essa emancipação financeira para elas, promover cursos que proporcionem isso. Então, é uma violência quase que diário, tipo assim, se é para articular alguma coisa, uma eleição, primeiro os homens, depois que está tudo certo, eles chamam as mulheres para participar. E nós achamos hoje que nós estamos mudando essa realidade. Está partindo de nós também essa articulação. Espera aí, não é só vocês, nós também queríamos ser protagonista desse assunto, falar sobre esse assunto, como que nós vamos resolver isso. E eu também vejo, assim, um entendimento maior por parte deles ultimamente. Né? O meu 3º mandato, então a diferença do primeiro para esse é muito grande. Hoje, quando eu apresento um projeto de lei que vem beneficiar as mulheres, os deputados vêm querendo participar também, assinar o projeto junto, porque sabe que é um tema que a população toda está de olho, é um tema atual da participação feminina. Então, eu acho assim, violências todas sofrem, a gente recebe relatos assim nas câmaras de vereador muito grande mesmo, assim de xingamento mesmo, de palavras ofensivas, de tomar microfone, de cortar Não o vamos dar som. spoiler ainda sobre isso. Vamos esperar que a senhora vai falar sobre esses detalhes desses relatos. Mas o que eu achei muito interessante, desculpe de interromper, mas o que eu achei muito interessante na sua explanação agora foi que houve nas mulheres um reconhecimento do que elas sofriam era violência política. E aí, por isso, Exatamente. foi criminalizado.
porque as mulheres fizeram essa demanda, né? Criaram essa questão. Elas começaram a reconhecer que não, você não pode fazer parte de tal bancada, você não pode fazer parte de tal comissão. Isso, peraí que eu vou explicar o que você disse. Então, o tal do man-explained, o man-interrupting. Então, tudo isso que as mulheres antes achavam que é só por eu ser mulher, eu vivo, elas conseguiram se encontrar, elas conseguiram localizar que isso era violência. E foi essa luta de mulheres como a senhora, como a deputada, que criminalizaram a violência política contra a mulher. Então, eu acho muito interessante essa parte. Vamos passar para a próxima pergunta, porque essa que a senhora já ia começar a falar é uma das perguntas que eu vou fazer mais um pouquinho para frente. Tá. A pergunta é, em 2022, né, nesse ano das eleições, a senhora acha que foi um ano mais difícil para as mulheres no que diz respeito à violência política contra as mulheres? E aí eu falo, durante as eleições e no pré-eleições. Então, o que eu estou dizendo no pré-eleições? Todas aquelas negociações com relação à verba, a fundo partidário, ao FEFEC, a distribuição de fundo que deveria ser respeitada, ao percentual que as mulheres têm direito, e durante a violência política enfrentada pelas mulheres nesses 45 dias de eleições, se elas foram, sim, julgadas pela roupa que elas vestem, se elas são casadas, se elas não são, se elas são mães solteiras, enfim, se todas as vezes que as violências vinham não eram pela sua competência ou até mesmo por a sua incompetência, e sim por condição feminina, né? Por ser mulher, por estar muito maquiada, por estar vestida com roupa decotada. O que a senhora gostaria de falar sobre esse panorama de 2022 com relação à violência política contra a mulher? Doutora Mariana, eu vejo essas eleições, elas foram muito menores as violências, até por conta dessa conscientização das mulheres, por conta dessa lei estar na mídia, né? Então, os homens também tomaram mais cuidado, porque eles sabiam que poderiam ser punidos, e pela consciência das próprias mulheres. Como eu te digo, é o terceiro mandato, no primeiro mandato foi muito mais difícil. É claro que há julgamento, sim. Viu o tipo daquela candidata? Olha a roupa que ela está vestindo, olha o decote, ela está muito maquiada, ela está se exibindo, tá? Onde é que está o marido? Então, isso a gente ouve muito, mas muito menos nessa eleição. Eu acho que nós já superamos muito essa fase, e mesmo porque a importância das leis que fizeram com que as mulheres seja obrigatório esses 30%, então, na verdade, os candidatos homens dependiam muito das mulheres para eles serem candidatos também. Então, houve mais assim um cuidado nesse sentido. Mas sempre também, Mariana, a mulher não poderia superar a votação de um homem. Isso é muito ofensivo. Então, a mulher participa para que, com os votos dela, ela contribua para que um deputado, um senador se eleja. Por isso que escolhe-se as candidatas com potencial de voto para ajudar, mas não com potencial de voto para ser eleita, né? E também o que ajudou muito nessa eleição foi o fundo partidário para as mulheres de 30%, mas foi manipulado ainda, né? Por quê? Porque esse fundo teria que vir direto para as mulheres, e foram poucos os partidos que respeitaram essa regra, que o 30% das mulheres foi entregue para presidente da comissão da mulher dentro do partido. Então, você via assim que os presidentes dos partidos dividiam de forma igualitária ou até menos, que não era o caso. Nós tínhamos direito a mais, né? E houve casos de você ver que um candidato
homem estava recebendo mais que uma candidata mulher. Então, essas mulheres também já estão muito atentas a isso e foram à justiça através dos seus direitos. Mas, com certeza, eu digo que está melhorando e tenho certeza que na próxima eleição será melhor ainda dessa conscientização ou até o medo da lei. Porque é bom lembrar, os partidos que não cumpriram as cotas com relação ao fundo partidário, no que diz respeito aos 30% das mulheres, podem ter sua chapa 100% cassada, assim como nós vimos acontecer na Assembleia Legislativa no último ano. Então, se não por respeito, por medo, os homens vão precisar, né? Eu falo os homens porque são eles que estão nas direções dos partidos, né? Então, eles vão ter um pouco mais de preocupação. É claro que esse caminho é um caminho que vai ser percorrido. Nós sabemos que ainda existem partidos que não estão cumprindo a cota de gênero igualitariamente. Como a senhora falou, estão escolhendo mulheres para receber, mas não estão capacitando essas mulheres. Então, investir numa mulher financeiramente só para que ela faça voto para compor aquele deputado, aquele senador, enfim, aquele vereador a conseguir computar o valor necessário para a cota partidária dele para ser eleito, ainda é pouco. É preciso que nesses anos sejam formadas mulheres. Eu estava falando com a senhora até agora, falei, nossa, eu passei um mês depois das eleições ainda presa com a prestação de conta. Prestação de conta é algo que as mulheres não estavam acostumadas a fazer. Elas tiveram que aprender, elas tiveram que entender, são regrinhas assim que eu sou advogada e nem imaginava que essas eram regras tão importantes. Então, é necessária uma formação de verdade. E não é uma formação de um dia ou de um final de semana. É uma formação de 2 anos, né? É uma capacitação. Então, eu queria complementar essa sua colocação com relação a isso e dizer que sim, nós estamos avançando. A passos lentos, sim, mas caminhar para frente é melhor do que ficar parado. Exatamente, mas Mariana também tem um outro ponto muito importante que a gente viu acontecer e eu espero que a justiça tome providências com isso, é que eram convidadas muitas mulheres a ser candidata a deputada federal e talvez até por falta de conhecimento dessas mulheres e da gravidade que era isso, passava o recurso para a mulher e ela devolvia para o deputado, né? Então, elas eram usadas para receber o recurso do deputado federal e passar para o deputado estadual. E a gente viu muito isso na campanha. Então, eu espero que a justiça corrija isso realmente para que não aconteça mais e que elas tenham consciência de que isso é um crime que elas estão fazendo. Porque elas estão concordando com uma prática, era uma prática comum, e que hoje não se aceita mais. Então, é nesse sentido que nós estamos evoluindo muito, mas ainda tem candidatas desavisadas nesse sentido, né? Ou desavisadas, ou fazem realmente sabendo, né, que pode correr um grande risco. Mas é que você falou, nós precisamos que essas mulheres sejam capacitadas para ser candidata, porque isso é muito novo para nós mulheres. Enquanto os homens estão aí há 200, 300 anos, a nós mulheres começamos praticamente há menos de 100 anos. Né? Então, nós estamos muito atrás ainda, temos um grande trajeto a percorrer ainda para nos igualarmos nessa sensibilidade das mulheres de saber a importância de ser candidato, a importância do mandato que ela ocupa. Isso é verdade. Deputada Cristina, como passa rápido, já vamos para a última pergunta. Tanta coisa para a gente falar ainda e as perguntas são tão rápidas. Vamos lá. Como procuradora da mulher da ALEP, né, da nossa Assembleia Legislativa do Paraná,
em que eu tenho a honra de dizer que fui parceira da deputada Cristina Silvestre por muitas vezes emitir parecer através da instituição que eu fiz parte como presidente de comissão. Um deles foi o caso dos absorventes, e que nós trabalhamos juntas, eu, a doutora Alessandra Abrão, que eu quero aqui fazer um agradecimento público, que é uma mulher que entende direito das mulheres também, uma parceira irretocável nesse trabalho, e vocês duas fazem uma dobradinha perfeita. Assim. A Procuradoria da Mulher da Alep está em excelentes mãos e espero que continue assim nos próximos 4 anos, que vocês continuem na Procuradoria. Então, minha pergunta é com relação à Procuradoria da Mulher da Alep. Você recebeu muitas denúncias durante as eleições? Poderia trazer algumas, claro, sem citar nomes, mas pelo menos trazer 2 casos assim emblemáticos que para vocês, durante as eleições, foram chocantes. Então, doutora Mariana, como você mesmo falou, você foi uma grande parceira e eu cito o teu nome em todas as minhas falas, e é dessa forma que a gente vai formar essa grande rede, né, de apoio às mulheres e em todos os nossos projetos. Eu sempre peço a tua opinião, eu peço o teu parecer jurídico, que é muito importante essa parceria, para que não pare nenhuma dúvida e que seja questionado lá na CCJ. Então, a gente entra com o apoio de vocês, né, com a pesquisa, com o trabalho de cada um de vocês. E nós tivemos, veja bem, que chegou até nós mais de 10 denúncias de violência política. E mais as violências políticas que chegaram até nós foi mais assim para quem já tem mandato, não para as candidatas, sabe? Violência absurda como eu falei, palavrões de baixo calão, de tomar o microfone, de desligar o som, de chamar a mulher de absurdo, sabe? Então, são coisas assim que, quando elas nos relatam, você fica chocada. Relatos também de que uma presidente, por ela ser mulher, presidente da Câmara, ela foi afastada porque ela fez uma reunião lá com o pessoal do gabinete durante a pandemia, quando 2 colegas vereadores tinham feito a mesma coisa, não houve nada. Então, quando você vê assim que, poxa, uma mulher estar presidente da Câmara pega muito forte para os homens, entendeu? Ser comandados numa Câmara por uma mulher, sendo que a maioria são homens. E nós tivemos realmente muitas denúncias durante esses 2 anos, os 2 últimos anos, onde foi bem divulgada a questão da violência política, vários municípios dessa forma, sabe? Pela forma agressiva, pela falta de respeito dos colegas ali de trabalho. E na campanha mesmo nós não recebemos, não, sabe? Que tenha vindo para nós, não. Mas dos mandatos, muito. Impressionante, né? A gente pode até fazer uma pequena avaliação, assim, muito que por alto, né? Que durante a campanha as mulheres tinham aquela preocupação de não ingressar com nenhuma denúncia contra o partido, até para que não houvesse algum problema com relação à chapa durante aquele período, né? Até porque elas também eram interessadas. Estou aqui só pensando, né? Pensando alto, mas pode ser por isso, porque nós estamos escutando aí Brasil afora, né? Aqui no Paraná, realmente, eu não tive alguém que tenha me dito isso com todas as palavras. Mas a gente ouve, né, falar, né, pelo noticiário a quantidade de violência política contra a mulher que houve durante esse período, mas que pode não ter sido denunciado. Então, acho que é importante deixar aqui, caso você, mulher que foi candidata, mulher que está com algum mandato, sofra algum tipo de violência política no estado do Paraná, procure a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, na pessoa da deputada Cristina Silvestre,
para denunciar. São as suas denúncias, são esses números que vão fazer com que nós possamos mudar a situação. Eu só queria complementar você aí no sentido que nós nos preparamos muito para essa eleição à Procuradoria. Fizemos um fluxo, inclusive, com o Ministério Público, de que todas as denúncias que chegassem até nós, a gente já iria mandar diretamente para o Ministério Público e o Ministério Público já mandar para a comarca, que esse fluxo fosse rápido, que não ficasse parado, porque a eleição passa e as coisas acontecem. E eu acredito que depois da eleição, depois que as candidatas eleitas ou não eleitas assentarem um pouco, acho que elas vão refletir e ainda vai aparecer muita denúncia. Eu acho que ainda é muito cedo para nós termos dizer que não houve, né? Mas eu acho que com o tempo elas vão aparecendo sim, até porque elas vão tomando conhecimento do que aconteceu com elas e que aquilo foi uma violência. E eu quero aproveitar, doutora Mariana, o teu programa, o teu público, para fazer um apelo para você. Nós temos um problema muito sério na Procuradoria. Quando eu assumi, a primeira providência que nós tomamos foi conversar com a Delegacia da Mulher, né, do Paraná, para que fosse colocado no protocolo o acompanhamento daquela vítima de um advogado da OAB, um advogado da ativa, ou um defensor público. Tá? Porque o que acontece? A mulher chega na delegacia sozinha para fazer a denúncia, mas, em compensação, o agressor, depois ele vai com um advogado, ele tem o direito, ele vai com um defensor, e a mulher vai sozinha. Então, ela sai de lá muito desorientada e não sabe como prosseguir. E a gente insiste muito nisso. Nós temos reclamações no Paraná inteiro de que falta esse advogado da ativa ou o defensor público. Já conversei com a nossa desembargadora Ana Lúcia, com a presidente da OAB, a doutora Marilena, para falar sobre esse assunto da importância. E todas me disseram que quem decide é o Poder Judiciário, é ele que autoriza. Tá? Então, nós precisávamos unir todas essas forças para que o Poder Judiciário entenda a importância dessas mulheres já irem acompanhadas de um advogado ou de um defensor, para elas se sentirem seguras, qual é o segundo passo, o que elas devem fazer, né? Porque realmente isso é uma dificuldade e aproveitar aí todo o teu talento, tua competência para a gente unir essas forças para conseguir isso. É fundamental para que a nossa rede realmente funcione. No que eu puder ajudar, estou à disposição. É excelente, assim como na violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem direito ao advogado da ativa, à defensoria pública. Na violência política também deveria ser por equiparação. Isso pode ser uma decisão judicial de equiparar essa determinação de violência, né, da violência domiciliar com a violência política para essa assistência judiciária técnica através de advogado público ou dativo. No que depender de mim, vamos conversar bastante sobre isso. Deputada Cristina Silvestre, eu conversei com a deputada Cristina Silvestre, que é uma mulher brilhante, uma mulher que eu tenho muito orgulho de chamar de amiga e de seguir os passos assim com muita humildade, aprendendo, ouvindo. Ela que me recebeu na casa dela e me deu vários conselhos, me contou tantas coisas. É uma pessoa que está sempre aberta a trazer novos nomes, trazer novas pessoas em quem ela acredita, em quem ela vê potencial. Então, dela ver potencial em mim, eu já acredito o quão grande eu já posso ser. Então, deputada Cristina Silvestre, muito obrigada pela participação, obrigada pela parceria, parabéns pela sua luta e que a gente se encontre da próxima vez presencialmente. Muito obrigada.
Com certeza, doutora Mariana, muito obrigada pela oportunidade. Você sabe que eu sou fã de carteirinha de você mesmo. Te admiro muito pela tua luta, pela tua história, pelo teu trabalho. E quero realmente que a gente continue nessa nossa grande batalha, nessa grande luta por essas mulheres que precisam do nosso apoio e da nossa atenção em todos os casos que envolvam a mulher. Então, muito obrigada e espero encontrá-la em breve. Vamos juntas, até a próxima. Um beijo grande, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Encerrando esse podcast, o 4º episódio, que tratou de violência política no Paraná e no Brasil, os desafios enfrentados para combater a prática da violência política. Eu agradeço a presença de você, ouvinte, que esteve conosco no Spotify, no Deezer, que também nos assistiu no YouTube, e agradeço a todas as nossas convidadas. Eu quero dizer que refletir violência política contra a mulher é refletir o espaço patriarcal e colonial a que nós, mulheres, fomos colocados na vida privada e depois na vida pública. Ser mulher ainda é algo desafiador, porque quando conseguimos sair da nossa vida privada, do cuidado dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos entes, enfrentamos a violência nos ambientes institucionais e políticos. Então, para você mulher, para você homem que está nos assistindo, vamos juntas e juntos combater a violência política contra a mulher, vamos dividir essa mesa, vamos lutar para que exista a cota de cadeira que dividirá o Congresso Nacional e todas as casas legislativas, 50% para homens e 50% para mulheres. Esse debate foi muito importante. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de dividir esse tema com vocês e até a próxima. Podmari, o podcast que vai tirar assuntos e ideias de fora da caixa.